Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto desta noite está na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6. 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6. E o tema da palavra, como nós anunciamos, a superabundante graça, ou a excelente graça. Diz assim o texto da palavra do Senhor: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou Deus pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Isto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu glorifico, exalto, dou toda a honra ao teu nome santo, exposto está a tua palavra, e agora que o teu Espírito Santo fale soberanamente para todos aqueles que vão nos ouvir e receber esta mensagem maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. A nossa tradução, no versículo 14, lá diz: por causa da excelente graça de Deus, a corrigida fiel. A Bíblia Viva traduz como maravilhosa graça. A King James, em português, traduz como extraordinária graça. E a atualizada traduz, conforme o hino do Asaf, superabundante graça. Eu gosto muito desse termo, superabundante graça. Eles traduzem: enquanto oram em vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Aqui na nossa língua, existem algumas palavras que nós temos uma certa dificuldade de entender a realidade da palavra, e outras a gente associa rapidamente. Então, quando você fala de algo maravilhoso, extraordinário, excelente, nem todo mundo consegue ter um conceito. Mas quando fala superabundante, super nessa palavra, ela é mais acessível ao entendimento. No original nós temos, grego, nós temos upermalo, que quer dizer que excede, que ultrapassa, que supera, que superabunda. Aqui se refere à graça ou à generosidade que excede os pedidos. A superabundante graça então significa de dar mais do que foi pedido. Ainda que eu não vou falar de dinheiro, mas esse texto ele está dentro de um contexto que fala de dinheiro. Então, eu preciso fazer uma introdução, explicar, que a gente até cantou esse hino, né? Nas ofertas e nos dízimos. Vou fazer uma explicação do contexto do que aconteceu aqui. Por que o apóstolo Paulo colocou esta palavra superabundante graça no contexto financeiro? Aí depois eu entro falando da graça. Os irmãos judeus da Judéia, que tinha judeus por qualquer parte, mas os que estavam na Judéia mesmo, eles estavam passando por sérias dificuldades financeiras e de alimentação. Você vai ver Paulo falando isso no capítulo 8. Pega lá 8, 1 ao 7, você vai ver essa explicação. Então, o apóstolo Paulo, ele fez um pedido para as igrejas da Macedônia para ajudar os irmãos. Não como
necessidade, mas como prova de amor às igrejas. A gente vê isso no capítulo 8, do versículo 8 ao 15. E aí, o apóstolo Paulo, ele elogia a generosidade das igrejas pobres da Macedônia: Filipos, Tessalônica e Bereia. Filipos e Tessalônica, em cartas, Filipenses 1 e 2 Tessalonicenses. Os bereanos são narrados em Atos, pela nobreza. Então essas igrejas, elas doaram dinheiro para ajudar os irmãos, para sustentar os irmãos. Enquanto a igreja rica de Corinto, a igreja de Corinto era rica, na Acaia, lá no sul da Grécia, ela não havia dado a sua contribuição. Então o apóstolo Paulo afirma que foi a graça da vida deles que operou para essa doação. Então, claro, na igreja de Corinto, que era a igreja fundada por Paulo, ele revela as 7 bênçãos que vêm sobre a vida das pessoas que ofertam o seu dinheiro para a obra de Deus. Ele coloca, então, como nós vemos aí, que Deus ama a quem dá com alegria. Então existe o amor de Deus aqui no sentido de ver a generosidade em doar o dinheiro para a obra. Ele fala isso no versículo 5, ele não foi lido, mas ele fala no versículo 5. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Então o dar mostra que não é avarento. Ele também revela a terceira bênção, que quem oferta pouco, pouco vai colher. E quem oferta em abundância, colherá em abundância, no versículo 6. Deixa eu dar um exemplo prático, que traduz o que ele está falando aí. Uma pessoa que ganha R$1 milhão por mês, e ela dá uma oferta de R$10, ela ofertou pouco. Uma pessoa que ganha R$100 por mês, e deu os mesmos R$10, ela ofertou muito. Ele revela a quarta bênção: as necessidades são supridas, no versículo 12, na parte A. As necessidades, então, da obra, seja pessoa, do que está sendo feito ali, no caso aqui a igreja dos irmãos na Judéia. A quinta bênção: Deus é louvado, pois quem recebe agradece. Então existe louvores ao Senhor. Depois ele coloca aqui no versículo 14: quem recebe, ora por você, agradece a Deus. Então essa oração também sobe aos céus. E aí ele revela a sétima bênção, que está aí no versículo 14: a superabundante graça de Deus habita em você, por isso você é generoso em dar ofertas em dinheiro. Então ele coloca no contexto: e pela oração por vós, os judeus orando pelos coríntios, tendo de vós saudades, por causa da superabundante ou excelente graça de Deus que em vós há. Então, quando a superabundante graça de Deus está operando na vida do cristão, ele dá frutos de todas as formas, inclusive com o bolso. Não porque ele vai receber alguma coisa, mas porque ele ama usar os seus bens para a obra do Senhor. Muito bem. As palavras beneficência, que traduz a corrigida fiel, ou generosidade, a atualizada, a palavra aplotes quer dizer sinceridade de coração que se manifesta pela generosidade. A pessoa não é egoísta. Beneficência é o ato de fazer o bem. Em Paulo tem a beneficência portuguesa. A beneficência é o ato de fazer o bem. Administração, as duas traduções usam. A palavra grega é diaconia, de onde vem diácono, que significa serviço, ministração. Depois ele fala administração desse serviço, a corrigida fiel, ou serviço de assistência atualizada. A palavra grega aí é liturgia, muito usado em alguns cultos, se referia ao serviço militar, ao serviço público e ao serviço dos sacerdotes relacionado às orações e aos sacrifícios, em que eles faziam. Aqui se refere ao serviço de ajudar aqueles que precisam, os pobres, as pessoas que estavam necessitadas. Diaconia é referente também ao ministério, ao ofício dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, diáconos, todos aqueles que atendem as pessoas. A palavra necessidade, o espereima, quer dizer aquilo que está faltando.
pobreza, necessidade e falta de recursos. E ele então coloca como final, dom inefável. Ele fala do dom inefável, essa palavra grega aí, palavra complicada, anekdioteitos, quer dizer, algo que você não pode traduzir. Então, o que ele está dizendo? Que a generosidade das igrejas em ajudar aquela outra que estava precisando, ela reflete, ela espelha a superabundante graça de Deus, a graça que deve operar nas nossas vidas. Aí você vai fazer a pergunta: como conhecer a graça de Deus? É muito interessante que, para ver a graça de Deus, o apóstolo cita no texto que envolve o bolso, né? Dinheiro. Por quê? Porque a parte mais difícil que tem na vida do cristão até hoje é no dinheiro mesmo, não tem jeito. A palavra graça, charis em grego, quer dizer, ela aparece 155 vezes no Novo Testamento grego. Significa favor ou dom não merecido da parte de Deus. Mas mais do que isso, do que favor imerecido, quer dizer, favor que a gente não merece. A graça não é apenas o desejo da boa vontade do Pai para com nossa salvação. A graça não é apenas a bondosa misericórdia de Deus para salvar os homens através de seu Filho, como está escrito lá em Efésios 2, 7 e 9, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela vem pela graça, a fé na graça. Então a gente diz, olha, a pessoa, não há atitude humana para salvar, a graça de Deus que nos salva. Nós temos a confiança e aceitamos. Por isso que a gente fala, nem mesmo o arrependimento salva. O arrependimento abre a porta, quando é verdadeiro, para a fé que nos leva à graça. Por quê? Porque não tem obra humana. A graça não é apenas um dom, um presente, uma dádiva do Pai. A graça é uma pessoa, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. João escreveu no capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E depois no versículo 17: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que quer dizer isso? Se houvessem 100 bilhões de planetas igual à Terra, habitados por seres humanos, cada um com mais de 10 bilhões de habitantes, nosso aqui tem mais de 7 bilhões e meio, a graça de Jesus Cristo seria exageradamente suficiente para redimir dos pecados e salvar, comprar a redenção de todos, e ainda sobraria. Então, quando ele fala de superabundante graça, excelente graça, ele está falando de algo que não dá para descrever em palavras. Por isso que ele fala dom inefável. É parecido com a palavra que ele usa lá em Romanos, quando ele se refere ao Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, não dá para descrever em palavras e idiomas humanos, seja grego ou hebraico. Como podemos desfrutar da superabundante graça de Deus em nossa vida? Essa pergunta: como nós podemos desfrutar da superabundante graça de Deus na nossa vida? Resposta: estando no lugar mais seguro que existe no mundo. Aí eu pergunto para a igreja: onde é o lugar mais seguro que existe no mundo? É no centro da vontade soberana de Deus, que vocês aprenderam como BAP, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O lugar mais seguro é quando eu estou no centro da vontade de Deus. E nesse tempo de Covid,
está sendo diferenciado entre aqueles que estão fazendo a sua vontade e aqueles que estão no centro da vontade de Deus, o Pai. É o lugar mais seguro, porque se você está no centro da vontade dele, você não tem que entender nada. Mas estão falando que vão escrever meu nome lá na boca do sapo. Deixa, dá sapo para ele, porque se você estiver no centro da vontade do Pai, ninguém toca em você se ele não permitir. Aleluia. O apóstolo Paulo teve que aprender bem isso. Ele pediu 3 vezes para se ver livre do seu espinho na carne. O que o Senhor Jesus respondeu para ele? 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu e você estando no centro da vontade de Deus, o poder de Cristo repousa sobre nossas vidas. No centro é o lugar mais seguro que existe no universo. Amém? Aonde é o lugar mais seguro que existe no mundo? Amém. Agora sim. Como que a gente pode entender? Será que todo cristão vive na graça de Deus mesmo? Plenitude? Eu vou contar uma parábola para vocês, e ela vai ajudar a entender. Eu gosto de contar parábolas, porque o meu Senhor contava parábolas, e eu acho que ajuda porque eu também entendo melhor. Um certo homem, ele queria muito fazer um cruzeiro, pegar um navio e conhecer diversas cidades na Europa, mas ele não tinha condição para isso. Ele sabia que o custo de ida, estadia, tudo era caro, o gasto. Então o que ele fez? Ele, por muitos anos, ele foi juntando dinheiro. Juntou dinheiro e comprou passagem, pacote e foi. Só que ele pensou assim: para não gastar muito, o que eu vou fazer? Como a gente costuma fazer, às vezes você vai em alguns eventos em lugares grandes, não tem dinheiro, o que você faz? Você leva comida. Você passeia, por exemplo, vai no zoológico, vai no jardim botânico, o que você faz? A gente leva as coisas que vai comer e beber. Ele pensou a mesma coisa. Ele falou assim: vou fazer o seguinte, eu vou encher latinhas com feijão, porque ele gostava muito de feijão, sustância, leva feijão. Eu vou levar umas bolachas recheadas e levo limonada. Então isso vai ser a base. Por quê? Porque a mim me interessa, eu estou preocupado em conhecer as cidades da Europa. Então, assim foi. Chegou o grande dia, ele embarcou no navio, levou as suas coisas, o quarto designado, que ele tinha direito, e foi. Chegava na hora do café da manhã, todo mundo ia tomar café, ele corria para o quarto dele, lá ele comia feijãozinho, bolacha e tomava limonada. Chegava na hora do almoço, mesmo ritual, ele ia para o quarto dele, comia o feijão, comia a bolacha, tomava limonada. E chegava a hora da janta, fazia a mesma coisa, ele ia lá no quartinho dele, não vou comer na frente dos outros e tal, todo mundo vai ver que eu economizei demais, pobre, aquela coisa toda, não, no meu quarto ninguém vê. Ele ficava em paz, ele comia o feijãozinho dele, junto com a limonada e a bolachinha recheada dele. Muito bem. Mas o que foi importante? Todo mundo, os ricos, conheceram o que ele conheceu. Ele conheceu Veneza, Gênova na Itália, ele conheceu Barcelona e Valência na Espanha, ele conheceu Amsterdã na Holanda, ele estava feliz da vida, ele conheceu Dublin na Irlanda, Cannes e Marsella na França, ele conheceu Santorini e Atenas na Grécia, ele conheceu Lisboa em Portugal, Istambul na Turquia, ele foi na Alemanha, ele conheceu Hamburgo, ele conheceu Copenhague na Dinamarca, ele conheceu Tallinn na Estônia, Gibraltar no Reino Unido. Ele falou: eu conheci tudo que todo mundo conheceu, foi igualzinho, ele estava feliz da vida. Último dia para vir embora, ele estava realizado, cumpriu o que ele queria. Aí chegou um funcionário, com uma listinha anotando, chegou no lugar, bateu, ele saiu e disse: olha, bom dia, senhor, eu preciso saber qual dos 3 modelos de despedida que o senhor escolhe: o com música ao vivo, para jovens com DJ, ou a clássica, para as pessoas que gostam de coisa mais. Ele falou: como assim? Eu falei: moço, eu não tenho dinheiro para pagar nenhuma delas, respondeu ele, Aí o funcionário falou: não, senhor, não tem que pagar nada, isso aí está incluído no pacote que o senhor aceitou, assim como o café da manhã, o almoço, a janta,
Ele falou, aí gaguejou, né? Como é que é o negócio? O senhor quer dizer para mim, sim, você podia ter tomado, você tomou café da manhã, jantou, né? Comeu tudo de graça, aqui tudo, está tudo no pacote. Aí ele falou, meu Deus do céu, eu aqui comendo feijão, bolacha e limonada. É porque ele não tinha a revelação da graça, a revelação do pacote, ele não tinha entendimento, ele não buscou isso. Muitos cristãos na igreja hoje fazem um monte de coisa, mas estão comendo feijão, bolacha e tomando limonada, porque não conhecem a graça. Então eu acho que vai ser importante que você preste atenção no que você vai aprender. O que eu preciso saber sobre a graça? A primeira coisa que eu preciso saber sobre a graça é qual o tamanho do amor de Deus Pai por você, a partir do momento que você creu e recebeu a graça do seu Filho Jesus Cristo. Alguém saberia me dizer? Qual é o tamanho, o que eu estou pregando para vocês do Evangelho, da mensagem da palavra do Senhor? Qual é o tamanho do amor de Deus Pai por mim e por você? E nós cremos e recebemos a graça do Senhor Jesus Cristo. Lá está escrito em João 3,16 que Ele amou de tal maneira o mundo. Eu quero saber qual é o tamanho. Então presta atenção. João 17:23, Jesus ora assim: eu neles e tu em mim, falando dos discípulos, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. O Senhor nosso Pai nos ama da mesma forma que Ele ama o seu único Filho Jesus Cristo, aleluia! O tamanho do amor do Pai por mim e por você, aleluia! Coisa linda! A mensagem do Evangelho, o mesmo amor que Ele tem pelo Filho que morreu por nós, Ele tem por aqueles que Ele adotou em Cristo Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho. A graça é Jesus, e quando nós cremos na graça, o amor do Pai por nós é igual. Que coisa forte, diga-se comigo: eu sei que sou amado pelo Pai Celestial. Eu sei que sou muito amado pelo Pai Celestial. Eu sei que sou incondicionalmente amado pelo Pai. Glória a Deus. Esta é a revelação importante das nossas vidas, entender esse amor. Quando nós entendemos tanto o nosso amor, por isso que ele fala que o amor do Pai, aquele que ama o mundo não tem o amor do Pai, ele não sente isso, porque a gente precisa desfrutar disso. A Bíblia não relata um só fariseu receber milagre de Deus, mas tinha um espírito religioso. Jesus interviu na vida de pecadores, os mais pobres foram sempre aqueles que desfrutaram dos milagres dele. O passado de uma pessoa não pode influenciar o futuro. Tudo foi resolvido na graça, através da graça de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:10. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí eu digo, por que a Bíblia fala de cair da graça? Hebreus 12, 14 e 17, nós lemos assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A nossa tradução coloca prive, atualizada como separando. Palavra que significa uma separação, caído de volta a algo, né? Deixados para trás.
Os hebreus aqui estavam sendo tentados a sair da graça e voltar a crer na lei de Moisés. Muitas pessoas hoje estão sendo tentados e por isso se tornam descrentes. Deus não liga para mim, Deus não está nem aqui. Exatamente porque estão como o homem da parábola que eu contei. Não desfrutam, e isso só é possível de uma forma. Mas nós temos um grande inimigo: a raiz de amargura e os modelos de Esaú. A raiz de amargura é uma tristeza amarga. É como uma erva daninha na plantação, uma planta venenosa. É uma raiz de mal no nosso coração. Ela causa dois tipos de males, como ele cita aqui. Primeiro, divisão. Então a pessoa que tem raiz de amargura, ou ela divide a igreja, ou ela sai da igreja. Causa problema, cria problema, gera problema e vai embora. Se é no casamento, ela trai. Quer dizer, toda pessoa que trai tem raiz de amargura. Contra a esposa, contra o marido. Na igreja, contra a igreja. Contra Deus. Sim, ela não foi. E o que é o problema? Vai de igreja em igreja. Mas o problema está dentro dela. Então ela se separa da graça, não no sentido de imediatamente ir para o inferno, no sentido de não entender. E como aquele homem que eu contei, ela está no navio, mas ela está comendo feijão, bolacha e limonada. Ela está limitada na sua visão de Deus. Ela não entende o amor do Pai. E fica como muitos exploram. Todos nós devemos dar o dízimo ofertas, mas como fruto de agradecimento a Deus. Alegria, da superabundante graça. Não imaginando vergonha. E muitos, voto da água, voto não sei de quem, voto não sei de quem. Não. Nós não precisamos de nada disso, porque o amor do Pai por nós está lá em Efésios 1. Toda a sorte de bênçãos espirituais nos foi dada. Só que quando a superabundante graça de Deus opera em nós, nós somos generosos, nós somos bondosos, porque é Deus que está operando a sua graça em nós. Então a gente sabe que quando nós ajudamos a obra por essa graça, nós não estamos fazendo isso no sentido de conquistar o Pai. É como se o Pai amasse mais os que trabalham. Daquele que não faz nada na obra de Deus, ele ama menos do que o outro. Não, meus irmãos, o Pai nos ama igualmente. Agora, ele ama, ele tem prazer e alegria quando ele vê os seus filhos trabalhando, como um pai. Imagina um pai com um filho. Tem um filho daquela lá, que Deus do céu, quer saber do trabalho. Tem outro que é trabalhador certinho. O pai vai amar um a mais que o outro? Não, ele ama os dois. Esse filho é problemático, só quer ficar jogando com videogame, está aí com a turminha dele, não faz nada. O pai não vai deixar de amá-lo, não vai amar mais um que o outro. Pelo menos o pai correto vai amar todos os filhos. Mas é claro que aquele que contribui, aquele que trabalha, esse tem essa confiança, mas ele quer aquele também, ele não abre mão do seu filho. Então a graça nos leva a entender que o Pai sabe o que cada um de nós precisamos. Que claro que ele quer que nós oremos, porque lá está escrito em Timóteo, que orar pelas autoridades. O que ele fala? É bom e agradável a Deus, que deseja que todos os homens se salvem. Porque isso é agradável ao Pai. Aí ele fala de Esaú. A nossa tradução traduz como fornicador, corretamente a palavra. Mas uma palavra que é possível também atualizada usa o impuro, pornos, de onde vem pornô, pornografia, pornográfico, que significa todo tipo de pecado sexual. E a palavra profano, que as duas traduzem igual, bebeiros, e quer dizer ímpio, descrente. Profano é quem não respeita as coisas sagradas. Então essas três coisas que colocam, existe uma outra, que eu não vou entrar no detalhe hoje, lá em Gálatas, que fala daqueles que se apegam ao legalismo, a salvação pela lei. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. E Paulo fala assim: olha, vocês decaíram da graça, sai da graça e volta para o legalismo, volta para a lei de Moisés. Gente, Jesus disse: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Visão distorcida. Mas aqui,
O exemplo de Esaú, um espírito religioso, uma fé religiosa. Ele não teve transformação espiritual, porque diz que ele foi fornicador, então sua vida de pecados sexuais, e colocou que ele era profano, ímpio. Isto é, ele não respeitava, ele não deu valor. E se existe uma coisa que me tira da graça, é quando eu não dou valor às coisas espirituais, às coisas de Deus. Porque Jesus disse que quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Esse é o problema maior. O que aconteceu com Esaú? Ele foi caçar, conseguiu caçar nada. Aí ele chegou cansado, cansadão, sabe aquele domingo que você está cansadão, às vezes trabalhou, mesmo que não seja no trabalho do sustento, mas trabalhou em alguma coisa na casa, está cansadão. Aí ele olhou, não caçou nada, com uma fome danada. Ele viu o irmão dele, o Jacó, estava lá com um prato de lentilha, um prato gostoso, um prato de sopa quentinho. Ele falou: quero. O Jacó era espertão, falou: tudo bem, eu te dou, mas eu quero o seu direito de primogenitura. Ele pensou: para que serve direito de primogenitura para quem está com fome? Fechado, negócio fechado. Então ele passa o direito de primogenitura para o Esaú, para o Jacó. E ele fica com um prato de sopa, mata, sacia. Só que chega na hora, então quando o pai Jacó vai transmitir a bênção, porque a bênção e os direitos materiais e espirituais agora que iriam para Esaú, porque era o primogênito, vai para o caçula. Ele não deu valor e perdeu. Aí depois ele tenta até matar o irmão. Aí diz que ele procurou com arrependimento, com lágrimas. Ele não encontrou lugar de arrependimento, embora buscasse com lágrimas. Qual foi o problema dele? É que ele buscou os privilégios que dava direito ser o primogênito. Ele queria os direitos, ele não pensou nisso como promessa de Deus, ele não deu valor. E o problema maior, quando nós não desfrutamos dessa graça, é que a gente começa a desprezar tudo que é espiritual. A palavra, a oração, a ceia, tudo isso se torna banal. Então nós estamos seguindo pelo caminho de Esaú, a amargura, a raiz de amargura. Então a gente vive como aquele homem da minha parábola. A gente está comendo feijão, bolacha e tomando limonada. Aí ele fala lugar de arrependimento, a palavra topos, de onde vem topografia, é a posição mantida. Arrependimento quer dizer mudança de mente, de atitude e de caráter. Ele não mudou a atitude em relação à importância que deveria ser dada. Quando nós não damos valor às coisas espirituais, meus irmãos, é porque nós não estamos entendendo a graça. A graça transforma, tudo vem pela graça. O que isso significa? Quando nós temos um encontro verdadeiramente pessoal com Jesus Cristo, a pessoa nunca mais será a mesma. Ela não se adaptará mais a viver em pecado. 1 João 3,8 diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Em Gálatas 5 ele diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Então ele coloca que quando a gente busca justificação humana, como aquele jovem que perguntou ao Senhor: o que devo fazer para entrar na vida eterna? Guarde os mandamentos. Não, eu guardo tudo isso, eu guardei na infância. Tá bom, agora você vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. O louco! Aí voltou triste para casa. Não adianta, né? Então não, a gente não consegue nada. Jesus não somente pagou os nossos pecados, mas ele destruiu a natureza pecaminosa que atuava no homem, por força do diabo. 1 João 3, 9 e 10 diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Portanto, racista está fora. Tudo bem pela graça. Olha os ministérios. Efésios 4, 7, 8, 11 e 12. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse texto eu expliquei na pregação passada, né? Sobre o Hades, então, nós temos explicação bem para isso. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele deu graça, pastor e mestre, apóstolo, profeta, evangelista, isso é a graça. A salvação da nossa alma é pela graça. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, não há, às vezes a gente fica pensando assim, mas fulano, eu não sei se fulano é salvo. A gente olha sempre o quê? Obras. A salvação é gratuita, não é barateada. A graça é de graça, mas não é barata, ela custou muito, mas a salvação é pela graça. A fé que eu tenho em Jesus Cristo. Então, por isso que ele diz isso. Mas uma outra pergunta para vocês. Hoje é dia de pergunta, hein? Eu estou testando. Enquanto eu tomo água, vocês pensam. O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Exatamente. Nada. Não tem que fazer nada. Só ficar à vontade. Deixa que vai caindo direto. Ela tem que fazer para ser salva. Não é? O que está escrito em Romanos? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, ela tem que fazer para a salvação. É na graça. E a pessoa, não vou, não tenho tempo, não quero, não. Continua assim você já está indo para o inferno, está garantido lá. Ingresso é garantido, viu? Lugarzão bom lá, viu? Opa! A pegar lá nas primeiras fileiras, cadeira cativa, viu? Não abre o teu olho, não. Os dons são pela graça. Paulo escreve em Romanos 12, 6, 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. E nesse tempo tão difícil, esse dom da misericórdia é muito importante. Não só a misericórdia no sentido material, mas a espiritual. De pregar para aqueles que estão desviados, né? Tem gente aí pregando que não precisa, deixa ele sozinho como filho pródigo. A palavra do Senhor, ela é muito, a gente precisa atentar. Muita gente que começa a pregar evangelho ouvindo mensagens desse povo que não quer nada com nada, está se complicando. O Tiago, ele coloca para nós a importância que nós temos, que tem, né, escrevendo, no finalzinho da carta ele coloca, lá no capítulo 5, ele põe assim: irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade, e alguém o converter, então não está desviado da verdade, não importa se ele estava num templo, se ele estava numa religião, se ele estava na igreja, não importa, ele está desviado da verdade, que é Cristo. Saiba que aquele que converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Coisa linda, olha só. Então, que trabalho valoroso das pessoas que insistem com os desviados também, para que voltem ao caminho do Senhor. A promessa aí, ó. E ele fala uma coisa poderosa. É poderosa a gente ler um texto desse. E ele fala no capítulo 2, versículo 13 de Tiago, né? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Ela triunfa sobre o juízo. Então, quando você tem misericórdia, às vezes você fala: mas aquele sujeito, ele aprontou, ele fez isso na igreja.
lembre-se do amor do pai. Às vezes o filho está viciado em crack, tem passagem pela polícia, é meio bandidão, está cheio de tatuagem no corpo. Eu não vou. Mas sim, vai lá e prega para ele. Prega para ele. Prega a palavra para ele. Prega sim. Se você converter, você cobre uma multidão de pecados na vida dele. Olha isso diante de Deus. Nós temos que pregar o evangelho para todos. Jesus disse pregar o evangelho a toda criatura, não fez exceção. Então prega para ele. Tem muito crente que precisa ouvir a mensagem do evangelho. Eu fazia tempo que não pregava tanto, aliás, tempo não, porque esse ano tenho pregado para muitos como nunca preguei a vida toda. Os mais pobres, alguns abastados, civis, militares, autoridades, cristãos, desviados, no meio termo, não importa. Deus pôs na minha frente, ou pôs eu na frente deles, vai escutar o evangelho. Estamos na dispensação da graça. Efésios 3:2 ele diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. A palavra dispensação em grego é oikonomia. Dispensação é um período em que o ser humano é experimentado quando a obediência de uma revelação especial de Deus. O tempo da graça está se encurtando. Logo, o dono da graça tira a igreja. E aí finda o tempo da graça. Aí começa o tempo destinado à plenitude dos gentios. Até o dom de pregar é pela graça. Paulo fala em Efésios 3:8, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não sei o que eu estou pregando aqui, porque tem uma graça. Mas é aqueles que cobram 10 mil? Bom, meu irmão, ninguém prega se não tiver a graça. Se está cobrando, o que Jesus disse? De graça recebestes, de graça dai, ou de graça vendei. Os profetas profetizaram que a graça viria a nós. Você se lembra daquele texto de Efésios 2:20? Em que ele fala do fundamento? 2:20 fala: edificável sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Agora, por exemplo, Paulo fala em Romanos 1, ele fala assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada. Os profetas do Antigo Testamento, entre eles Abacuque, Ageu, já profetizavam que a graça chegaria até nós gentios, não seria mais exclusividade do judeu. E por último, para encerrar, nós temos que crescer na graça. 2 Pedro 3:18, ele fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Esse conhecimento não é para cima na vaidade, mas nas profundezas, nas revelações de Deus. Isso só é possível quanto mais eu conheço a Escritura e procuro ter uma vida íntima com o Senhor, andar com o Senhor Jesus. E eu só tenho isso quando eu tenho esta certeza que eu falei para vocês. E nós vamos encerrar falando ela. Repita comigo. Mas eu quero que você pense, feche os olhos, para você sentir essa frase no íntimo da sua alma, na sua mente e no seu coração. Você precisa sair daqui com essa certeza. Se você sair daqui com essa certeza, o meu trabalho foi bem feito. Então, por favor, eu do Espírito Santo mais, porque esse é o trabalho dele, de convencer. Diga assim comigo: eu sei que sou amado pelo Pai Celestial. Eu sei que sou muito amado pelo Pai Celestial. Eu sei que sou incondicionalmente amado pelo Pai Celestial. Oh, meu Pai, Pai Celestial, está entregue a mensagem.
A mensagem do teu amor, o teu povo hoje, Senhor, recebeu essa mensagem de saber que o Senhor nos ama da mesma forma, do mesmo tamanho que ama o teu único Filho, Jesus Cristo, que por nós deste. Senhor, que todos possam sair daqui ardendo o coração para a plenitude dessa graça, dessa superabundante graça, meu Deus, e não viver como aquele homem que eu contei, com limitação da graça, mas que possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, como diz a tua palavra, crescendo na graça e no conhecimento, porque se não crescermos na graça, em vão nós não cresceremos no conhecimento. Pai, que todos aqueles que recebam esta mensagem possam ser abençoados com ela e possamos dizer sempre: superabundante graça, superabundante graça. Jesus Cristo, o Deus único que veio até nós, teu Filho amado, e aqui por nós trouxe a redenção. Amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.